Na verdade, o que a gente vai tratar aqui, eu analiso que teve uma pergunta aí, sem sentido, sem nexo, que só faz atrapalhar ainda mais esse pensamento que a gente tem com o torcedor, que é alguém achar que tem condição de colocar o sub-20. E o Rogério, taxativo dito, diz assim: qual a posição do sub-20 do brasileiro? Qual a posição do sub-17 do brasileiro? Coisa que você já vem perguntando, coisa que você já vem falando. E aí, num jogo desse decisivo, alguém suscitar a possibilidade de colocar algum jogador do sub-20 é até uma irresponsabilidade. Seria do técnico, mas como não foi ele quem suscitou, foi infelizmente alguém que estava aí para perguntar algo de importante e acabou cometendo, para mim, né, esse ato falho de estar questionando essa situação de jogador do sub-20. Márcio, amigos da Itapuã, eu não vou me alongar por causa do tempo, né, da gente. Assim, imagine você chegar a uma final de uma competição, vamos colocar que fosse Rio-São Paulo, aí o Flamengo está lá para decidir com o Palmeiras e o Felipe Luiz resolve colocar o time sub-20 para decidir, depois de ter passado por tantos jogos, ter passado pelo São Paulo, pelo Santos, né? Jogos com Botafogo, Fluminense, aí chega numa final contra o Palmeiras, você vai e pega o time sub-20 para jogar e toma 2 pau da equipe do Palmeiras. Não existe, né? Pô, você não botou o tempo inteiro, vai botar agora na final para você ganhar o título? Eu sei, eu entendo o Rogério, é complicado. Vejam que o Rogério fala, e ele tem razão, fala dos jogadores machucados aqui, machucados ali, machucados aqui, mas veja como é um cara que está interagindo com a diretoria do clube, com a postura que ele sabe que tem o Grupo City, em que momento nenhum ele diz que o elenco dele é um elenco defasado. É um elenco que é pobre, o elenco do Bahia, a nível de material humano, de quantidade. Bahia tem qualidade, mas vejam, o grupo já é pequeno, ainda com esses jogadores machucando, imagine como é que está o Bahia. Não tem jogadores, gente. Chega um momento que, hoje, por exemplo, no jogo, na hora das modificações, as 2 últimas, ele mudou ali porque ele olhou para um lado e olhou para o outro, não tinha jeito, ele tinha que mudar, os jogadores estavam cansados para botar um Nestor no jogo como esse aí. O Thiago, menos mal, porque o Thiago faz aquela ponta direita, é um cara que tem dinâmica, intensidade, apesar de ainda não ser um jogador pronto, aquele cara para ser o titular, assumir a liderança ali na frente, mas vem entrando, vem fazendo um gol aqui, uma assistência ali. Então o Rogério está sem opção. E agora se machuca o Caio Alexandre mais gravemente, aí é que piorou tudo. Então não tem jogadores, não tem um elenco necessário. Vê como ele fala sobre o jogo, né? E aí é claro que o Bahia não jogou no nível que o Bahia vem jogando na temporada. O Bahia não conseguiu fazer e repetir as boas atuações que já teve dentro dessa temporada. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que ele não foi bem, teve algumas iniciativas de toque, de um contra-ataque, de uma posição tática definida. Nós vamos nos defender, mas eles vão dar um vacilo, porque eles vão se abrir, a gente vai lá no contra-ataque e vai ganhar o jogo. Fez assim, ganhou. Hoje foi um Bahia atrapalhado, apesar de ter realmente a posse de bola no primeiro tempo, ter criado pandemia, ter tido algumas finalizações, mas ele fala uma coisa importantíssima e nós falamos na jornada aqui: a imposição física do adversário. Repare, o Bahia, além de não ter jogadores, uma quantidade ideal para uma competição, várias competições difíceis que o Bahia está disputando aí, ele não tem ainda jogadores fisicamente superior ao adversário. Sempre o adversário fisicamente supera o Bahia. E isso é prejudicial na parte física, que os caras vão cansar mais, na parte tática. Porque uma segunda bola, por exemplo, é sempre do adversário, como foi hoje, o Ceará ganhando sempre segunda bola. Então, são várias situações em que o Rogério está certo, né? E o torcedor vai vibrar com essa classificação do Bahia, a final da Copa do Nordeste, com tanta dificuldade, passou por um time de primeira divisão e agora tentar ganhar aí do Confiança, um jogo atrás do outro, não tem jeito, é o nosso calendário tem que seguir em frente, Márcio. Meu caro Dito Lopes, o torcedor chama atenção, porque vale essa observação, porque é jogo de Copa e o Fluminense tem um grande aproveitamento nas Copas até agora, e ele compara o jogo de hoje, que era um jogo só, com o do Fluminense, que são 2 jogos, mas começando na próxima semana por Salvador, pela Copa do Brasil, Dito.
O Bahia tem um grande problema, né? Que é o problema físico. E há de se destacar que o Bahia tem problemas físicos e isso atrapalha um pouco. Hoje no jogo nós vimos essa situação do Bahia contra o Ceará. O Ceará com jogadores mais fortes no meio de campo, quando ia para a dividida, né? Nessa bola alta que sobra no 1 contra 1 no meio de campo, o Bahia perde praticamente todas. Porque os jogadores do Bahia são mais baixinhos, são mais fracos. Vejo jogadores do Ceará, jogadores altos, fortes, né? Quando vai para a técnica, o Bahia é melhor. O Bahia consegue, quando está no dia dele, bota a bola no chão, a coisa flui. Mas quando vai para a parte física, aí quando você olha para um time, por exemplo, do Fluminense, que é um time que está acostumado a jogar Copas, vem agora do Mundial, ele teve uma participação brilhante, ninguém esperava aquela participação do Fluminense lá, mas perdeu seu melhor jogador, que é o Arias. Mas está contratando, mas o Fluminense está ajustando aqui, está ajustando ali, o Renato está tentando repor a situação, tem uma divisão de base boa, que sempre está buscando jogadores lá, tem o Serna, que está numa fase maravilhosa, o Cano voltou a fazer gol, então é claro que o torcedor, a preocupação dele é válida, porque o Rogério Ceni já precisa começar a trabalhar também esse jogo do Fluminense. Tem o jogo do Santos no final de semana, no domingo, mas já precisa estar olhando esse jogo do Fluminense, porque é um jogo onde você olha, por exemplo, o jogo que o Bahia fez hoje, deixa o torcedor meio nervoso, ansioso, desconfiado do que possa acontecer, mesmo o jogo sendo no estádio da Fonte Nova. Então, é complicado porque o Bahia não fez, não repetiu nem de longe os bons jogos que o Bahia já fez nessa temporada, meu caro Márcio Martins.